Grandes acertos pagam por todos os erros, pagam por todos os testes e todos os fracassos que já foram feitos antes disso. Maravilha! Boa tarde, pessoal! Seja bem-vindo à primeira aula do Projeto Viva Mais. E essa vai ser a aula mais importante, a aula que eu quero que você evolua anos em apenas minutos. São coisas e conhecimentos que eu demorei muito tempo para adquirir e eu quero destilar para vocês. E essa promessa, de evoluir anos em uma aula, eu sei que é uma promessa muito grande, mas eu vou fazer o meu melhor para garantir que essa promessa vai ser cumprida. A gente aqui agora, tá aqui no hub de conteúdos do projeto da Viva Mais e essa é a primeira versão, então possivelmente quando você for ver esses conteúdos, talvez o projeto aqui já esteja diferente, já esteja com mais aulas, já esteja otimizado. A gente usa o Notion porque é uma ferramenta incrível para documentar tanto texto quanto vídeo e vocês vão conhecer isso agora na prática. E aqui a gente já consegue ver as aulas, E eu já vou entrar direto na aula aqui para a gente não perder muito tempo. E hoje a gente vai falar de conceitos extremamente importantes para garantir que vocês tenham um resultado sustentável com os anúncios. De nada adianta já pular para a parte de subir campanhas, mas não saber o básico de vendas, não saber o básico de tráfego pago, não saber o básico de atendimento ao cliente. Então, esse que é o objetivo da aula, fazer você evoluir anos, coisa que eu demorei anos para realmente atender, trabalhando assim com mais de 50 projetos, investindo mais de milhões em anúncios online, tanto no projeto da Vivo Mais quanto com outros projetos, e agora eu quero destilar esse meu conhecimento, repassar esse conhecimento para vocês da melhor forma. Então, vamos nessa. Aqui a gente entra na introdução, E assim, eu gosto muito dessa frase aqui, que grandes acertos pagam por todos os erros, pagam por todos os testes e todos os fracassos que já foram feitos antes disso. Então não tem problema se a estratégia deu errado, se o anúncio deu errado, se a campanha deu errado, desde que a gente mantenha essa persistência, mantenha a consistência, mantenha a resiliência para continuar investindo, continuar testando. Porque quando a gente acertar, esse acerto vai compensar todos os testes, todos os fracassos e todas as estratégias que não deram certo. Então imagina que não existe anúncio errado, não existe estratégia que deu errado, não existe campanha que deu errado. Existe a campanha que gerou aprendizado. E você tendo esse conhecimento, você vai evoluir anos em pouco tempo. Então, agora vamos entrar de fato nos conceitos, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é vendas, Eu, particularmente, nunca estudei vendas na minha vida inteira, Durante a faculdade, durante a escola, durante a infância, eu nunca ouvi falar sobre vendas. Ninguém nunca me ensinou o que é vender. Claro, eu comprava, alguém vendia para mim, mas eu não sabia o que era isso. E agora eu quero explicar para vocês, através de algumas frases curtas, mas muito boas, onde a venda nada mais é do que a arte de criar condições pela qual o cliente convence a si mesmo. Vou até repetir. A venda é a arte de criar condições pela qual o cliente convence a si mesmo. Essa frase é muito poderosa e quando tu entende o real significado dela, tu aumenta as tuas vendas. Simples assim. E como que isso funciona, o que significa isso na verdade, Com certeza tu já passou por alguma situação de alguém tentar empurrar uma venda para ti, de alguém tentar empurrar algo que tu não quer. E é exatamente sobre isso que a frase fala, que é nada mais do que a gente demonstrar ali para o cliente que ele quer aquilo, que vai fazer bem para ele. Então a gente tem que moldar a nossa comunicação, a nossa fala, para descobrir dentro do potencial cliente a necessidade que ele tem para comprar o nosso produto. E assim, existe uma outra frase que eu também gosto muito. O cliente, ele não compra aquilo que ele precisa. Quantas coisas você precisa? Eu preciso de muitas coisas. Mas a gente compra aquilo que a gente quer. Então eu gosto muito dessa frase. O cliente, ele não compra aquilo que ele precisa. Ele compra aquilo que ele quer. Então basta o cliente demonstrar que quer. Demonstrar um mínimo de interesse. E você conseguir ter a atenção, os olhos e os ouvidos desse cliente é tudo que você precisa para fechar uma venda. Então basta o cliente demonstrar que quer. E claro, a gente tem que moldar a nossa comunicação para gerar esse desejo, para gerar essa vontade no cliente. E agora entra a parte mais dentro do nosso controle, que é conduzir o cliente de maneira eficaz pelas etapas de vendas. O que são essas etapas, É gerar o desejo no cliente, é mostrar o potencial do produto, o potencial de transformação na vida do cliente. Claro, depois tem algumas objeções, tem as dúvidas, tem a oferta, tem o preço e o pós-venda. São etapas que acontecem em todas as vendas. E assim, a gente tem que levar em consideração que não é o cliente que conduz a venda, é nós. Então a gente não deve só apresentar o produto e esperar que o cliente pergunte, esperar que o cliente queira saber o preço. Não, a gente tem que guiar a venda de maneira estratégica, sempre fazendo perguntinhas, por exemplo, a cada mensagem, sempre levando o cliente um passo de cada vez, porque tu nunca vai conseguir fechar uma venda em uma única mensagem, isso é impossível. Agora, com uma mensagem tu consegue avançar um passo, depois tu consegue avançar outro passo, e assim tu fica cada vez mais próximo de fechar essa venda. E existe também
o conceito de oferta. Muitas pessoas não sabem o que é uma oferta e eu também, sendo do marketing, tenho dificuldade em definir o que significa a palavra oferta. Só que a oferta nada mais é do que um benefício desejado, aliás, um benefício desejável que gera uma reação inevitável. Sei que é uma frase um pouco difícil de explicar, mas eu tentei destilar esse conhecimento em algo curto, algo fácil de ser entendido. E uma oferta é um benefício desejável que gera uma reação no cliente. E claro, né, a gente tem que sempre levar em consideração, quando a gente vai fechar uma venda, ela tem que ser ganha-ganha para os dois lados, né? Então a gente não pode ser só um apresentador de produto, a gente tem que ser um negociador. A gente tem que mostrar para o cliente que ele vai sair ganhando, que é um bom negócio. Ninguém gosta de comprar um mau negócio, ninguém gosta de fechar um mau negócio. Então a gente tem que mostrar que o nosso produto realmente transforma a vida do cliente. E a gente faz isso com inúmeras estratégias, né? Desde áudios, provas sociais, resultados, benefícios. Então, num geral, a gente tem que sempre focar nisso, na transformação que o cliente vai ter com o nosso produto. Porque a gente não deve só vender produtos, a gente tem que resolver problemas, a gente tem que falar dos benefícios no curto e no longo prazo, porque vender está intimamente ligado a ajudar outras pessoas. Então, eu quero que você pense, eu vou vender mais? Não, eu quero que você pense, eu vou ajudar mais, porque assim tu vai ser recompensado por isso. Vendas não é uma coisa de um lado só, realmente é um ganha-ganha. Então, quanto mais tu ajuda o cliente, mais tu educa o cliente, mais fácil é de fechar. Porque, querendo ou não, conhecimento, né? Quando tu se demonstra uma pessoa que tem um conhecimento, isso gera um convencimento, né? Então, eu sempre gosto desse conceito de ajudar o cliente, educar o cliente, porque tu vai ser recompensado por isso. Então, o verdadeiro sucesso nas vendas vem quando você se concentra em ajudar, educar e agregar valor para o seu cliente. Tudo isso de maneira um pouco mais personalizada, tá? Porque cada cliente, ele sabe o que é valor para ele. Então não existe uma coisa que é valor para todo mundo, uma coisa que todo mundo valoriza. Não existe isso. Então a gente tem que ter um pouco mais de personalização, entender o que o cliente busca, entender as dificuldades, entender as dores, entender os desejos dele, porque assim a gente vai conseguir agregar valor de maneira um pouco mais próxima, um pouco mais personalizada. E assim, resumindo, né? Ninguém gosta de fechar um negócio. O cliente tem que saber que ele vai sair ganhando, que vale o investimento. Então, num resumo, né, é exatamente essa frase que eu quero que fiquem frisados aí na mente de vocês. Então, vamos agora para o próximo tópico. Conceito número 1. Aquele era o conceito número 0. Sem aquele conceito, todos os próximos não vão fazer sentido. Agora a gente entra no conceito de velocidade de execução. Esse conceito nada mais é do que ensinar para vocês, né, que a gente vai fracassar. É normal a gente fracassar, é normal a gente errar, porque a gente aprende com os erros. Então, fracasse rápido, erre rápido para corrigir esse problema o quanto antes. Tudo precisa acontecer rápido, porque o nosso maior inimigo é o tempo. A gente pode gerar resultado com praticamente qualquer produto, desde que o tempo seja infinito, né? Porque o tempo, ele limita a quantidade de testes, a quantidade de anúncios, a quantidade de campanhas que a gente pode fazer. Então, quanto mais testes a gente fazer, mais próximos a gente tá de acertar aquela campanha vendedora, aquele anúncio campeão. E quando a gente acerta, a gente vence. Como eu falei lá no começo, grandes acertos pagam por todos os erros. Só que a vitória, ela depende dessa velocidade de execução. Ela depende de uma agilidade. Porque isso nos aproxima da vitória, independente de tudo, né? Porque a execução lenta, ela também nos deixa à mercê da sorte. Na mercê da sorte do primeiro anúncio ser o anúncio campeão. Isso não vai acontecer. Da primeira campanha ser a campanha vendedora. Isso também não vai acontecer. Então, quanto mais rápido a gente colocar algo no ar, mais rápido a gente vai saber se a gente está no caminho certo ou não. Porque a gente só vai saber se a gente está no caminho certo quando a gente colocar a campanha no ar e validar o resultado dela. E a gente vê o impacto dessa campanha. Porque o mercado que tem a resposta, o público que tem a resposta, o público que tem o dinheiro que a gente quer, né? Então, o mercado tem o resultado e não nós. Não o profissional, não é o gênio da lâmpada, não é a agência, e sim o mercado. E é por isso que a gente tem que buscar errar rápido e aprender rápido com os nossos erros. Então não existe estratégia perfeita, não existe campanha perfeita. Existe sempre a campanha que gerou aprendizado para uma campanha ainda melhor que está por vir. Então vamos agora para o próximo conceito. Então vamos agora para o segundo conceito, né? Considerando o conceito 0, o conceito da velocidade de execução, e agora vem um conceito um pouco mais de marketing mesmo. Então agora eu quero que vocês entendam um pouco de marketing, coisa que eu demorei para entender. Porque quando a gente aprende a subir as campanhas, a gente acha que acabou, a gente já sabe o que fazer, a gente já sabe fazer marketing, sendo que na verdade não.
Agora a gente vai entender o que significa de verdade marketing. E marketing tem 2 objetivos. Quais são esses 2 objetivos? Primeiro, quem descobriu isso, tá, foi o Daniel Kahneman. Ele é um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, o que é muito estranho. Como que alguém que estuda o cérebro humano ganha um Nobel de Economia? Primeiro, porque ele definiu que existe a economia comportamental. Até então as pessoas achavam que todas as compras eram lógicas. Todo mundo pensava de maneira racional antes de comprar alguma coisa. E o Daniel Kahneman provou o oposto, pelo menos segundo a teoria dele, né? Ele fala que a teoria, basicamente, é que as pessoas compram muito mais com a emoção do que com a razão. Então, é uma abordagem que busca entender como as emoções e os comportamentos influenciam as decisões econômicas dos consumidores. Basicamente, como que as emoções influenciam as compras. Então, ele diz, né, o Daniel Kahneman, ele fala o seguinte: em vez de se concentrar nos processos lógicos de tomada de decisão, as empresas poderiam apelar para o lado mais obscuro de como as pessoas se sentem em relação a si mesmas e aqueles ao seu redor quando compram. Então isso aqui é muito poderoso. Quando tu entende o poder disso aqui, o poder de não só persuadir o cliente de maneira lógica, de maneira racional, mas principalmente persuadir o cliente de maneira emocional. Então, o marketing ele tem exatamente 2 objetivos: persuadir o potencial cliente de maneira intelectual e também impactar esse teu potencial cliente de maneira emocional. Porque se tu for parar para pensar, né, ninguém lê anúncios, ninguém gosta de ver propaganda, mas agora as pessoas gostam, né, de ver aquilo que lhe interessam. E é exatamente por isso que isso, né, às vezes aquilo que lhe interessa é um anúncio. Então essa aqui é uma outra frase do Howard, não sei pronunciar o nome dele, mas ele fala exatamente isso. Ninguém lê anúncios, as pessoas leem aquilo que lhe interessam. E isso, às vezes, é um anúncio. Então, agora vamos para o terceiro tópico, que é a pergunta que mudou o marketing. Eu adoro essa pergunta aqui, né? Eu até tenho um experimento mental aqui para fazer com vocês. Eu quero que vocês se imaginem como um guia turístico. E o seu objetivo é levar os visitantes a um destino específico, como, por exemplo, um belo jardim escondido. No entanto, você percebe que os seus clientes, né, os turistas, eles estão em diferentes estágios de conhecimento sobre esse jardim. Algumas dessas pessoas estão completamente inconscientes do jardim, nem sequer sabem que existe um belo jardim escondido ali naquela cidade. Enquanto outras pessoas já estão cientes de que há um jardim, mas não têm ideia de como chegar lá. Agora, existem outras pessoas que já sabe que o jardim existe, sabe como chegar lá, mas não tem certeza se vale a pena visitar. E existem aqueles que já sabem que o jardim é incrível, que estão apenas esperando uma oferta especial para fazer a visita. E se você, né, é um guia turístico de destaque, né, aqui a gente entra, você precisa saber se comunicar com esses diferentes clientes, você precisa saber abordar cada grupo de cliente de forma diferente, de forma um pouco mais personalizada. Porque existem pessoas inconscientes, né, onde ela realmente não sabe da dor que ela tem ou do desejo que ela busca, enquanto outras pessoas já sabem de tudo, já sabem do desejo, da dor do produto, só está esperando a oferta certa. Então é exatamente sobre isso que se trata esse conceito aqui, né? Então aqui a gente entra, né, na questão do inconsciente. Existem pessoas inconscientes e para isso a gente tem que falar sobre os desejos, sobre os problemas, despertando a curiosidade na pessoa sobre o que ela pode estar perdendo. E claro, as pessoas já um pouco mais cientes, né, do problema, do produto, mas que ainda não sabem às vezes a solução de fato, né, a gente tem que fornecer instruções claras sobre como funciona o nosso produto, como funciona essa oferta, como que isso pode ajudar ela. Enquanto aquelas pessoas que já sabem tudo isso, já sabem do produto, já sabem dos benefícios, mas ainda hesitam, né, em comprar, talvez a gente tenha que destacar um pouco mais o que ela vai receber, as ofertas, o diferencial, quebrar algumas objeções, antecipar algumas dúvidas. E claro, existem aqueles clientes, né, que já estão convencidos, que só está esperando uma oferta especial, como às vezes uma entrada gratuita ou um guia exclusivo para incentivar a visita, né? Então, eu adoro esse experimento mental e existe, né, a pergunta que mudou o marketing. Qual é essa pergunta? O que o meu potencial cliente já sabe? Essa pergunta é crucial para tu ter uma abordagem eficaz.
E por isso, né, quem fez essa pergunta é o Eugene Schwartz, e foi ele que criou os 5 níveis da escala de consciência. Quando tu entende o que é uma escala de consciência, tu consegue ter uma venda um pouco mais personalizada, porque existem pessoas que estão inconscientes do problema, né? Elas nem sabem que tem um problema. Enquanto outras pessoas, por outro lado, elas já sabem que tem um problema, mas não sabem da solução. E existem já aqueles que estão cientes da solução, já estão cientes do problema, só não sabem se existe um produto, ou um profissional, ou um serviço que realmente resolve esse problema. Então, existe aqueles, né, que já estão cientes disso, que já estão cientes que existe um produto que resolve esse problema, já estão cientes que existe um serviço que resolve esse problema, só que elas ainda não têm certeza se essa solução é a que elas precisam. Então, talvez elas ainda estão com dúvidas, ainda estão comparando outras opções. E existe aquele, né, que já fez tudo isso, já passou por toda essa jornada, que ele está plenamente consciente do produto, do serviço, dos benefícios, dos entregáveis, das dúvidas que ele tem, e ele só está esperando aquele empurrãozinho final, aquela boa oferta para fazer uma compra. Então, quando tu entende esses conceitos de marketing, fica muito mais fácil gerar vendas. Então, aqui a gente finaliza os 3, 4 conceitos, né, introdutórios dessa aula. Então, vamos seguir agora para falar especificamente de tráfego. Quando a gente fala de tráfego, existem inúmeras fontes de tráfego que a gente tem que levar em consideração. Existe, por exemplo, o tráfego pago, que a gente investe o nosso dinheiro. Porém, por outro lado, existe o tráfego orgânico, que ao invés de investir dinheiro, a gente investe o nosso tempo. Existe o tráfego de referência, o tráfego social, e tudo isso eu vou explicar para vocês terem uma visão mais holística de como que funciona o tráfego, né? Então, começando pelo tráfego pago, que é a minha especialidade, primeiro de tudo a gente tem que entender que o tráfego, né, a pessoa que gerencia o tráfego, que a gente chama hoje em dia de gestor de tráfego, ele nada mais é do que um panfleteiro com superpoderes de segmentação. Porque somente com o tráfego pago na mídia digital a gente consegue segmentar para o público específico. Ou seja, mulheres que têm, por exemplo, 20 a 30 anos, ou, por exemplo, homens que têm acima de 60 anos, ou às vezes um público do Brasil inteiro, mas que usa iPhone, ou, por exemplo, pessoas que são administradoras de páginas comerciais, administradoras de negócios. Então, os anúncios online nada mais é do que um panfleto hiper segmentado. E agora eu quero fazer uma comparação com vocês, tá? Sobre o investimento em mídia física e o investimento em mídia digital, para a gente entender os principais benefícios, né, de investir nessa mídia digital. Onde primeiro um panfleto, às vezes, cara, tu tem que imprimir 1000 panfletos. Né? E qual é o custo disso? Será que é um custo baixo? Agora, nos anúncios, tu pode escolher exatamente quantos anúncios tu quer imprimir. Existe o benefício da segmentação. Não tem como... Claro, tem, né? A gente tem como mostrar um panfleto só para mulheres, né? Mas é muito mais difícil, muito mais esforço exige do que um anúncio segmentado só para mulheres, só para homens, por certa idade, por certa região. Então, a segmentação é um superpoder dos anúncios online. Existe o remarketing. Até tem também como mandar 2 vezes o panfleto para a mesma pessoa, né? Mas isso não dá resultado. Agora, o remarketing nada mais é do que reimpactar uma pessoa que já viu algum anúncio teu. E às vezes pode ser com outro anúncio, com um anúncio diferente. Então, lá no gerenciador de anúncios, tu consegue pegar o público que já conhece o perfil, que já visitou algum anúncio, já curtiu a página, que já segue no Instagram, e tu consegue fazer esse remarketing. A questão da escala também é extremamente importante, só a mídia digital tem uma escala tão previsível. Você não consegue investir em mais panfletos e esperar mais retorno. Agora com o digital sim, principalmente por conta das métricas. E esse, né, é um outro benefício que é o rastreamento. Então tu consegue saber exatamente quantas pessoas aquele anúncio alcançou, exatamente quantos cliques teve, desses cliques, quantos mandaram mensagem. E claro, tendo ali um controle, né, a gente consegue também calcular de quantas mensagens viram vendas. E assim a gente consegue rastrear e escalar e ter uma previsibilidade através dos anúncios online. A gente consegue também ter anúncios personalizados, isso mesmo. Tu consegue fazer um anúncio específico para quem tem 55 anos, um anúncio específico para quem faz aniversário em agosto. Tu já pensou o superpoder disso? Tu fazer um anúncio só para quem tem entre 60 e 65 anos? Dá para fazer. Através dos anúncios online, tem como. Através do panfleto? Não sei. Tem que perguntar a idade para as pessoas, para daí sim tu conseguir fazer através do panfleto. Então, esses são alguns dos vários benefícios de anunciar online, de anunciar na internet, e a gente vai ter aulas exclusivas sobre anúncios aqui no Hub de Conteúdos do projeto da Vivo Mais.
Então vamos lá, agora vamos falar do tráfego orgânico. E assim, tráfego orgânico nada mais é do que conteúdos, né? E a gente faz conteúdos no Face, conteúdos no Insta, no TikTok, no Kawaii. Existem várias ferramentas, o Pinterest, o YouTube, blogs. Então se fosse para falar de todos os canais de tráfego, né, existem inúmeros. Então estou mostrando aqui os conceitos para que vocês consigam aplicar esses conceitos quando surgir novas ferramentas, surgir novas redes sociais, você saber o que é o tráfego pago, você saber o que é o tráfego orgânico, o referência, o social. No tráfego orgânico, a gente tem que levar em consideração por que alguém acompanharia meu conteúdo, por que alguém veria o meu conteúdo. E, geralmente, as pessoas acompanham outras pessoas nas redes sociais por causa da inspiração, né? Aquela pessoa pode ser uma inspiração para você, então você pode se inspirar naquele conteúdo, se inspirar naquela pessoa pela questão do conhecimento, né? Eu tenho certeza que tu acompanha conteúdos, pessoas por conta do conhecimento. Então, se tu agrega conhecimento para as pessoas, elas vão querer ver o teu conteúdo. Então, uma dica, por exemplo, né, é em grupos, ao invés de só oferecer o produto, coisa que ninguém vai querer se interessar, tu conta uma história, tu educa os teus clientes, tu faz uma pergunta e depois mostra, né, por exemplo, os benefícios de tal tratamento. Então, quando a gente educa o cliente, a gente consegue fechar uma venda com muito mais tranquilidade do que ser só aquela pessoa panfleteira, né, que só mostra ali a oferta, compre agora, sendo que tu não educou o cliente, tu não criou uma conexão, tu não deu motivos para ele comprar. Então, esse que, resumidamente, é o poder do tráfego orgânico, é tu focar um pouco mais nessa qualidade. Existem outros motivos, né, das pessoas acompanharem outras pessoas, acompanharem os conteúdos de maneira orgânica, como a questão do lifestyle, a questão do humor, isso pesa muito, e a questão também da amizade, né? Então, o tráfego orgânico, no fim, não é o forte, porque ele não é tão difícil, ele é muito difícil, na verdade, de escalar, né? Para escalar, tem que produzir mais conteúdos, e talvez o resultado não seja o dobro, mesmo que tu produza o dobro de conteúdos. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Eu só gosto realmente dessa perguntinha aqui que eu sempre faço quando a gente fala tráfego orgânico, né? Tem que levar em consideração por que alguém veria esse meu conteúdo. Perfeito. Agora vamos falar do tráfego de referência. Nada mais é do que ter um programa de indicação. A referência é quando alguém indica para outro alguém. Então, essa estratégia, né, de tu solicitar por indicações do cliente é uma estratégia que utiliza os clientes que tu já tem para vender mais para pessoas que ainda não te conhecem, sem precisar dar desconto, sem precisar gastar mais com os anúncios. Esse que é o superpoder de ter um programa de indicação e de principalmente incentivar as indicações. E existem alguns estudos feitos, tá? Que 83% dos clientes estariam dispostos a te indicar, mas só 29% realmente indicam. Então existe um gap muito grande e provavelmente tu conseguiria essas indicações se tu pedisse do jeito certo, né? E, por exemplo, a gente também tem que pensar em como pedir do jeito certo, né? Se a gente vai dar uma recompensa, e para realmente dar uma recompensa, né, não pode ser tirada do nada, né? Não pode ser tirada do ar. Essa recompensa, ela precisa vir, às vezes, dos clientes que tu já tem. Tu pegar essas ideias, o que tu gostaria para me indicar? E assim tu consegue, né, realmente fazer uma recompensa personalizada e realmente conseguir um volume de indicações certas, né? Então, a gente tem que pensar nessa recompensa para também atrair os clientes certos. Não pode ser só desconto, né? Então, eu super recomendo fazer pesquisas com os clientes daqui para frente, justamente para entender qual a recompensa certa, para daí, claro, solicitar e pedir por essas indicações. Inclusive, o desconto, né, não gera tanto valor assim, ele pode até prejudicar o teu cliente. Então, o que tu pode oferecer dentro do teu negócio que agrega mais valor para o seu cliente, que agrega muito mais do que qualquer desconto? Então, pensa nisso. A recompensa, ela precisa colaborar para a satisfação do seu cliente. A recompensa, ela precisa ser algo útil para essa pessoa e que faça ela acelerar a sua tomada de decisão e aumentar a satisfação com a marca. Então, são alguns conceitos de indicação que eu gosto, né, de reforçar. E claro, né, a gente sempre tem que vender o que o cliente quer e não o que a gente quer vender. Isso é extremamente importante, porque muitas pessoas querem vender tal coisa, fazem a todo custo para vender essa coisa, mas esquecem que é o cliente que decide, é o cliente que quer, é o cliente que realmente tem que comprar, não é você. Então não adianta você querer vender o que você quer se o cliente não quer isso. Então a recompensa não precisa sair, né, da cabeça do cliente, mas precisa ser do interesse do seu cliente, precisa ser algo que o cliente realmente gostaria. Porque assim tu vai conseguir mais volume de indicações. Claro, a recompensa também não pode deixar o teu negócio no prejuízo, né? Então ela tem que fazer sentido para o teu negócio. Ela precisa se encaixar no custo para aquisição de cliente. Então se hoje você paga, vamos supor, R$3, R$5 no lead, o que você pode oferecer de 5, 10 reais para realmente, por exemplo, conseguir essa recompensa. Não pode ser muito barato, mas também não pode ser muito caro. Então,
eu super recomendo, tá? E aqui a gente entra em alguns outros tópicos um pouco mais técnicos, em premiar algo que o consumidor já faz, né? Que é essa questão da indicação, e para isso a gente tem que ter uma recompensa. A gente vai premiar essa indicação. Então, um vídeo promocional, né? Um vídeo exclusivo, um conteúdo exclusivo, oferecer brindes, oferecer descontos também, utilizar um sistema de pontos, fazer sorteios mensais, oferecer conteúdos, e-books, PDFs gratuitos e ter uma hierarquia de indicação. Se a pessoa indica só uma vez, ela vai ganhar um prêmio pequeno. Se ela indica 3 vezes, um prêmio um pouco maior. Mas se ela indica 10 vezes, essa pessoa realmente merece algo melhor. Então, seria uma sugestão, né, ter essa hierarquia de indicações. Isso pode realmente ajudar, né, a conseguir mais resultado sem investir mais em anúncios. E a mecânica é como que vai funcionar esse programa de indicação. Por exemplo, só os clientes podem participar do programa de indicação. Ou, por exemplo, cada indicação será contabilizada como entrada para um sorteio. Então, isso aqui é uma forma, né, de como que vai funcionar o teu programa de indicação. Outra sugestão, né? Os prêmios serão entregues no final de cada mês, os clientes podem ganhar até 3 prêmios por ano, ou um prêmio por ano, um prêmio por mês. As indicações devem ser feitas exclusivamente através de um link, por exemplo, né? Ou, por exemplo, o programa é válido apenas para novos clientes que realizarem a sua primeira compra. Então, a gente consegue estruturar mecanismos para garantir que a gente vai chegar no cliente certo, que esse cliente certo vai respeitar o que a gente quer. Se a gente quer, por exemplo, só novos clientes, ou então ter um limite, né, de prêmios para os clientes que estão indicando. E claro, as recompensas, né, elas só podem ser resgatadas após a indicação ser bem sucedida, após a venda ser fechada ou após o lead chegar no teu WhatsApp. O cliente indicador deve estar em dia com suas contas, né, e ter realizado pelo menos uma venda, uma compra nos últimos 6 meses. Então aqui são algumas diretrizes que você pode usar como base para otimizar o teu programa de indicação. Então eu não vou entrar em muitos detalhes porque ainda tem bastante coisa pela frente, então vamos agilizar e vamos acelerar esse processo. Então aqui na referência eu acredito que eu entrei em bastante detalhes, isso é algo extremamente importante se tu conseguir encaixar de maneira estratégica no teu funil. E agora a gente vai entrar aqui no tráfego social, que nada mais é do que utilizar das redes sociais para gerar tráfego. E existem várias redes sociais e existem principalmente canais naquelas redes sociais que você pode se aproveitar, como por exemplo o Marketplace do Facebook. Muitas pessoas não sabem, mas você pode anunciar de graça lá no Marketplace, como também em grupos, você também pode anunciar de graça em grupos. Talvez em alguns grupos você tenha que pegar permissão com o administrador, talvez em alguns grupos você tenha que contar uma história, contar um evento, agregar valor, porque daí sim tu vai conseguir fechar essas vendas, ao invés de só ser aquela pessoa que manda promoção, manda oferta e compre já. No Instagram, né, existe também o tráfego social no Instagram. E a gente faz isso com influencers, com páginas de fofoca, páginas de nicho, páginas nichadas, influencers nichados. No Pinterest também, querendo ou não, é um tráfego social e lá tu consegue também fazer um tráfego orgânico, assim como o YouTube Shorts, o TikTok, blogs e outros canais aí, para ter esse tráfego orgânico, tráfego social também chegando aí no teu WhatsApp, querendo fechar aí esses produtos. Então agora vamos falar especificamente de anúncios online. Agora falando de anúncios online, eu quero que vocês entendam uma coisa. Existe uma ferramenta gratuita, que é simplesmente a maior escola de anúncios online. Qual é o nome dessa ferramenta? Se chama a Biblioteca de Anúncios. Essa biblioteca de anúncios é extremamente poderosa se tu souber usar do jeito certo, se tu souber ser estratégico, se tu souber ver os anúncios certos e adaptar da maneira certa. Não é copiar, é adaptar com elegância. Então, aqui a gente vai entrar, né, em alguns pontos sobre a biblioteca de anúncios, que a gente pode ver os tipos de anúncios, se é vídeo, imagem, a mensagem, a legenda dos anúncios. Em algumas, né, a gente consegue ver a segmentação, se está anunciando só no Facebook, só no Instagram. A gente consegue ver o destino do anúncio, se é WhatsApp, se é site, há quanto tempo aquele anúncio está ativo. E isso aqui é poderoso, tá? Se tu souber, por exemplo, que existem anúncios ativos há anos, há meses, é muito melhor esse anúncio, né, em termos de resultado que ele está gerando, do que aquele anúncio que foi ativo ontem, do que aquele anúncio que está ativo há 2, 3 dias. Então isso aqui é extremamente importante se tu souber usar de maneira estratégica. Então ainda pode filtrar por formatos de conteúdos. Então eu vou trazer aqui a biblioteca de anúncios, a poderosa, grandiosa e magnífica biblioteca de anúncios. Eu passo o dia inteiro nela, se desce, estudando anúncios, estudando a concorrência, pegando ideias de como otimizar as minhas campanhas. Então, aqui na biblioteca de anúncios, a gente tem que sempre clicar aqui
todos os anúncios. Isso aqui é bem chatinho, né? Então sempre tem que fazer isso, o Facebook nunca vai mudar, né? Então sempre tem que clicar aqui nesse botão e agora sim a gente consegue pesquisar, por exemplo, por concorrências, por nichos, por páginas. E agora, por exemplo, eu vou pesquisar aqui, ó, óleo de semente de abóbora. Galera, só uma observação rápida. Pesquisem por termos fora da caixa, pela concorrência, problemas, desejos, como pinga-pinga, jato forte. Você precisa ir além do óbvio. Claro, pesquisar por próstata você vai encontrar muita coisa, mas para ir além e fazer o que ninguém faz, né? Não fazer o que todo mundo está fazendo, você precisa também pesquisar por aquilo que ninguém está pesquisando. Vamos ver se o Facebook encontra. Por ser uma palavra um pouquinho grande, tá? Talvez ele não encontre. E pelo que eu vi, ele encontrou anúncios que não é o que eu procuro. Ó, aqui a gente encontrou. Agora a gente pode vir aqui no Marcelo, né? Vamos aqui ver detalhes. A gente consegue clicar aqui na página dele e ver todos os anúncios que a página do Marcelo está rodando. Pelo menos tinha aqui do ladinho, ó. Eu acho que o Facebook atualizou recentemente e esse é um detalhe. Então tá um pouquinho escondido, deixa eu ver se tem em algum outro lugar. Tá, eu não achei nessa página em específico, deixa eu ver se tá aqui. Obter apoio, não. Realmente o Facebook mudou, né? Transparência, achei. Ó. Ir para a biblioteca de anúncios da página, fechou. Então aqui a gente consegue ver tudo que essa pessoa está usando de anúncios. E vamos ver há quanto tempo está ativo. Ó. A gente viu que está ativo há pouco tempo, então talvez não sejam anúncios tão bons assim, né? Vamos continuar a nossa análise ali na biblioteca de anúncios, né? Então deixa eu fechar aqui. Ó, então aqui a gente vê alguns anúncios, a gente tem que sempre prestar atenção ao tempo de anúncio, né? Para entender se é um anúncio que está realmente gerando resultado com uma performance interessante. Então aqui a gente vê alguns anúncios, ó. E a partir disso aqui, ó, aqui a gente consegue ver a concorrência, né? Então o anúncio aí tá ativo desde o dia 3, desde o dia 3. Ó, aqui também, desde o dia 3, ó, aqui desde o dia 2, desde o dia 1. Se rolar para baixo, a gente vai vendo alguns mais antigos, ó. Dia 28 de dezembro, Anderson Oliveira. Ó, esse aqui tá um anúncio interessante, para quem sabe ser adaptado, né? Ó, então aqui a gente consegue estudar os vídeos, estudar a concorrência e ver como que a gente pode fazer ainda melhor. Ó, esse aqui tá bem interessante. Tá bem interessante os videozinhos. Aqui também. Então assim a gente consegue filtrar e escolher os anúncios certos. E eu até vou apresentar para vocês esses filtros que o Facebook permite fazer. Então a gente consegue pegar só os anúncios que estão ativos, por exemplo, há um mês. Então vou pegar os anúncios que estão ativos há um mês no Facebook e eu ainda posso filtrar pelo tipo de mídia. Eu quero pegar só imagens, só vídeos, por exemplo. Eu acabo clicando aqui para pegar um pouco mais amplo. Vamos ver o que o Facebook traz agora. Ó, aqui a gente já consegue ver alguns anúncios que, quem sabe, estão um pouco mais validados. Ó. Vamos ver há quanto tempo esse está ativo. Desde o dia 23 de novembro. E aí, será que está dando resultado? E agora a gente consegue ver que os anúncios que dão resultado não são anúncios mega complexos, né? Na verdade, são anúncios simples de serem feitos. Agora, esse aqui, vamos ver, está ativo há quanto tempo? Desde o dia 21, provavelmente está dando um resultado bem interessante. Então, o que a gente faz, né? A gente pega a ferramenta print, a gente pega aqui e tira esse print. Então, eu vou até pegar os dois aqui para eu colocar no meu banco de anúncios. Exatamente, eu construo um banco de anúncios, referências, porque assim na hora que eu for criar as campanhas, eu só visito as minhas referências e com muita agilidade eu crio bons anúncios aí para o meu negócio. Existe também a biblioteca de anúncios do Google. Como se eu for pesquisar por esse nicho aqui, não vai aparecer muita coisa, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ela funciona extremamente similar à biblioteca de anúncios do Facebook. Então, feito, falamos de anúncios, agora vamos falar de maneira um pouco mais ágil sobre o WhatsApp, né? E a gente primeiro tem um botão aqui chamado Scripts de WhatsApp, onde você vai poder ver todos os scripts, todos os documentos que a gente tem sobre como apresentar o produto, como vender o Viva Mais pelo WhatsApp. Então, primeiro de tudo, deem uma revisada nisso antes, deem uma adaptada e aí sim usem, implementem esses scripts aí no WhatsApp de vocês. Outro ponto, né? Esses aqui são conceitos de WhatsApp que são extremamente importantes vocês levarem em consideração. Onde, primeiro, a gente precisa obrigatoriamente ser uma pessoa atendendo uma pessoa, né? Ter uma foto de perfil humanizada, por exemplo, uma foto sua com produto. Por quê, né? Porque as pessoas gostam de ser atendidas por pessoas. As pessoas não gostam de ser atendidas por aquela marca, aquela coisa fria, que nem sabe se é real, nem sabe se tem alguém ali por trás. Isso não gera confiança. Então, seja uma pessoa atendendo uma pessoa. Converse com você como se você estivesse falando no olho do cliente.
né? Fale a linguagem do seu público. Não force a intimidade, tenha profissionalismo. Use o princípio do espelhamento. Se a pessoa manda mais áudio, você também manda mais áudio. Se a pessoa usa mais emoji, você também usa mais emoji. Seja simples e claro, não exagere nos termos técnicos. O nosso público, ele não é um público técnico, ele é um público leigo. Então a gente tem que ser simples, a gente tem que ser claro, a gente tem que ser didático. Cuidado também com os textos muito longos ou com mensagens muito curtas que deixam o cliente com dúvidas. Então, sempre busque, tá? Antecipar as necessidades do cliente e poupar o tempo do cliente, porque assim tu vai agilizar as tuas vendas. Eu também sempre recomendo chamar o cliente pelo nome, buscar ter um atendimento um pouco mais personalizado e ter o histórico dos atendimentos, né? E revisar isso de tempos em tempos. Entender também o momento do cliente, se ele é um cliente consciente, inconsciente ou consciente da oferta, consciente do produto. Assim tu vai ter uma abordagem mais forte, mais precisa. Outro ponto é ter uma oferta personalizada. Isso que é extremamente importante. Quando tu vai fechar uma venda, tu não vai só oferecer o preço e acabou. Não, tu vai oferecer o preço para aquela solução daquele cliente. Isso sim é ter uma oferta um pouco mais personalizada. Outro ponto extremamente importante, tá? É configurar lá no teu WhatsApp Business mensagens automáticas, como aquela de ausência. Então, tu consegue definir os horários que tu não vai atender e colocar essa mensagem automática, né? Ninguém é obrigado a estar 24 horas por dia no celular. Extremamente interessante ter essa mensagem de ausência, como também uma mensagem de saudação, que é basicamente a mensagem que vai ser enviada para quem entra em contato com você. E a mensagem de saudação, ela precisa ser uma continuação da conversa que a gente iniciou no anúncio. Isso é extremamente importante para garantir que o lead se mantenha engajado. Outro ponto, tá, é usar todas as ferramentas do WhatsApp Business. Uma delas mais poderosas são as respostas rápidas, porque assim tu consegue agilizar o teu atendimento. Então aqui, por exemplo, né, o /agradecimento, /dados, /preços, tudo tu consegue agilizar essas mensagens de agradecimento, essas mensagens de preços, essas mensagens do produto 1, do produto 2, o endereço. Então assim tu consegue ter um atendimento mais eficiente e focar no que realmente importa, que é agregar valor para o cliente. Então matamos aqui sobre o WhatsApp Business. Agora vamos falar um pouco de funil de vendas, né? E a gente sempre tem que usar o funil de vendas como um guia das nossas ações estratégicas. Por exemplo, né, a gente tem 1.000 pessoas que viram um anúncio. Dessas 1.000 pessoas, 5% clicaram no anúncio. Dessas 40 que clicaram, 200 enviaram mensagem, né? Ou seja, 40% dessas enviaram mensagem, 50% dessas mensagens responderam e 10% dessas pessoas que responderam realmente compraram. Agora, vamos supor que a gente tem esses números e a gente faz um ajuste leve. A gente melhora o anúncio e ao invés das 1.000 pessoas que clicaram, só 500 clicaram, né? Perdão, das 1.000 que viram, só 500 clicaram, com um anúncio melhor, a gente faz com que o dobro de pessoas cliquem. E se o dobro de pessoas clicaram, o dobro de pessoas enviaram mensagens, o dobro de pessoas responderam e o dobro de pessoas venderam. Então, a gente tem que sempre usar isso como norte. E vamos supor, por exemplo, né, que a gente melhora o atendimento ao invés do anúncio. Então, ao invés de converter 10% das pessoas que entraram em contato, a gente converte 20%. O que que isso resulta? Isso também resulta em mais vendas. Ou seja, o funil de vendas, ele é o nosso guia para otimizar os resultados. De nada adianta tu fazer a campanha perfeita, mas não saber quantas pessoas realmente estão chegando no WhatsApp. E dessas que chegaram, quantas realmente compraram. Porque se tu ter esses números na ponta do dedo, tu vai conseguir otimizar os teus resultados, tu vai conseguir ter mais retorno sobre o investimento. Então, num geral, tá? A gente tem que sempre levar em consideração esse funil de vendas e que hoje, tá? Quando a gente fala de marketing e vendas, não existe mais um funil de vendas de maneira clara, de maneira precisa, reta e que tem uma maneira linear. Não existe mais isso. Hoje a gente fala do infinito do marketing e vendas. Então não é mais um funil linear. Ele é um infinito que vai e volta. Um funil de atração, conversão, venda, geração de valor, cliente embaixador, renovação. Tudo isso permeia aí o sucesso do cliente. Então, no geral, hoje em dia, claro, a gente usa o funil de vendas ainda como guia, só que a gente busca entender, né, a jornada de maneira um pouco mais 360, tanto nas vendas quanto no pós-venda, porque isso tudo reflete também em mais resultado. Então, no geral, é isso que eu gosto de passar para vocês sobre o funil de vendas como um guia. Então, amigos, agora a gente já está chegando na reta final e eu já quero passar 3 pontos práticos para vocês terem mais resultado, para vocês faturarem mais com o produto da Viva Mais. E quais são os 3 passos para vocês faturarem mais? Primeiro, conseguir mais clientes. Segundo, aumentar o seu valor médio de compra. E terceiro, conseguir mais recompra. Se vocês aplicarem esses 3 conceitos
no negócio de vocês, vocês vão ter mais resultado. Se vocês prestarem atenção nesses 3 pontos e implementarem estratégias para melhorar isso, vocês vão ter mais resultado. Então é simples assim. Prestem atenção nesses 3 passos para ter mais vendas, para ter mais resultado. Primeiro, conseguir mais clientes. Segundo, aumentar o valor médio da compra. E por último, conseguir mais recompra. Claro, não precisa ser os 3 de uma vez, mas você implementando uma estratégia para primeiro conseguir mais clientes e depois uma outra estratégia para aumentar o valor médio de compra e depois uma outra estratégia para conseguir mais recompra, claro, de maneira prioritária, né? Então, uma de cada vez e acertando, alinhando bem uma de cada vez, tu vai garantir que o teu resultado vai ser crescente. Ao invés de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, não, foca em uma coisa de cada vez, porque a gente deve priorizar a nossa capacidade de priorizar. Então, priorize um desses pontos, implementa uma estratégia com esse objetivo e você vai ver que o seu resultado vai melhorar. Então, agora a gente já está na reta final mesmo, né? E vamos fazer uma recapitulação breve. Primeiro, grandes acertos pagam por todos os erros do caminho. Venda é a arte de criar condições pela qual o cliente convence a si mesmo. E quanto mais rápido você colocar no ar, mais rápido tu vai saber se você está no caminho certo ou não. E lembre-se daqueles 2 objetivos do marketing: persuadir o cliente de maneira racional e de maneira emocional também. E eu quero te perguntar, né? Tu já sabe o que o seu cliente sabe? Porque essa pergunta é a pergunta que mudou o marketing, é a escala de consciência. E lembre-se, né, de ter diferentes canais de tráfego, tráfego orgânico, pago, tráfego de indicação, tráfego social, se inspirar em bons anúncios, né? Esse é o superpoder da biblioteca de anúncios e usar as métricas do seu funil de vendas como guia. Se tu implementar tudo que a gente ensinou nessa aula aqui, tu com certeza vai atingir a promessa que eu fiz lá no início: evoluir anos em poucos meses, em poucos dias.